a ler aquilo e depois eu fui ler dos homens de rua de hoje. Os homens de rua medieval, os homens de rua de hoje. Aí você compara os textos, é incrível, porque os Goliards cantavam o vinho e os nossos cantam a cachaça. Eles cantavam Deus, mãe, os nossos cantam Deus e mãe, vocês viram, né? Como eles falam muito de Deus e tal. E o amor da mulher, os nossos também. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma mistura, de forma que você não consegue saber onde está um, onde está outro. Porque, por exemplo, tem um lá que fala assim, eu sou maior que o príncipe, o czar, o rei. Eu sou maior porque foi o Deus que me criou, mas foi o cão que me treinou. Deus criou, mas foi o cão que me treinou, só para reter e para roubar. Sou tão maior que nem preciso mais pesar e vou pintar o mundo de preto e branco. E as paródias continuam. Esse texto, quando você lê, você imagina que é dos Goliards, mas não é. Porque fala de rei, fala de... É o texto meu nome enxuga litro só porque bebo demais o dia que bebo pinga. O dia que bebo pinga, a noite é doce. Mas o dia tanto pesa, vagabundo, né? Volta a enxugar o litro para não morrer de sede. Esse volta a enxugar o litro para não morrer de sede é dos Goliards. Então, a mistura dos textos. E aí foi dando... Essa vez que eu ia perguntar se havia essa ideia de falas mesmo, assim, ou havia uma ideia do que eles fossem falar, ou você só foi realmente recortando e colando depoimentos avulsos? Tanto que ninguém conta a sua história, porque chegou lá. Tinham algumas frases que eram muito poéticas pela força delas. Quando aquele cara fala assim, eu não tenho mensagem. A minha mensagem é a minha vida. Isso ele escreveu no caderno. Aí eu pedi para ele ler. Ele fala, eu não tenho mensagem, a minha mensagem é a minha vida. Né? E também aquele mendigo do final, aquele homem do final, que é impressionante, que tem gente que diz que ele ficava sempre, agora ele não está mais, mas durante anos eu vi ele lá, sempre naquela esquina da Praça do Patriarca, e ele seria o que muitas religiões pregam, que é o ápice da religião, de certas religiões, é você abdicar de tudo, de todo bem material. Ele é a personificação disso, porque ele não retinha nada. Por exemplo, se ele estava fumando e você oferecia um cigarro, ele não guardava o cigarro para depois ele pegar. Ele não aceitava o cigarro. Só quando ele terminava aquele cigarro, ele pegava. As pessoas deixavam sapatos para ele, tênis, nada ele pegava. Ele não retia nada para ele. E ele passava o dia todo sentado ali, inclusive o ônibus passou uma vez em cima da mão dele, não conseguiram tirar ele para levar ele. Ele só quando chovia, às vezes ele atravessava a rua e ficava embaixo da marquise. E ele passa o tempo todo, como você viu, né, olhando para cima, olhando aquele... E teve um delírio constante, né? Às vezes ele faz contato, mas a maior parte do tempo ele está no outro mundo. Assim, tá? Não chega a ser autista, mas às vezes ele fazia contato, ele falava com você, mas você via que já era uma ruína tão profunda, eterna, assim, tão... Sei lá, o cara, inclusive quando você olha a imagem dele, ele parece uma mistura de homem, uma mistura de bicho, né, assim, um bicho primitivo, sei lá. Então tinha esse lado que era muito, eu acho que fica esse clima no filme, né? Quando vocês viram o do Garrido, do lutador de boxe, também procede? Bom, mas deixa eu falar, isso é outra história. É um exemplo de morador de rua que é simplesmente 360 graus pro outro lado, né? O cara... Oi, professor Priscila. Como foi para você chegar até essas pessoas? A visão que você teve delas depois que você teve contato com elas e o retorno que eles deram, se foi fácil de chegar até eles, se eles deram essa abertura para você poder fazer o seu trabalho, as suas pesquisas, e se a visão do seu filme inicialmente foi a mesma do que
que foi apresentada? Então, você sabe que eu acho que quando você se envolve com o processo criativo e quando você trabalha imerso numa malha de realidade, que isso é uma coisa que cada vez mais eu tenho vontade de fazer, e eu venho fazendo, eu acho que dá muito certo. Você levar a ficção num local onde já existe uma realidade pré-configurada, entendeu? E você vai trabalhar com os personagens reais, mas fazendo ficção. E esse tipo de processo é tão vigoroso, tão rico. Dificilmente, se você fizesse um diário de filmagem, você vai ver coisas que o filme imprime indiretamente, mas tem tanta coisa, por exemplo, no Karigama, teve um momento quando já estava o grupo formado, que a gente tinha a cumplicidade de todo o grupo para fazer o filme, rodar o filme. Um dia antes, dois falaram que só fariam por um cachê X, e que esse era um direito deles, sabe? E era um direito deles. Eles estavam dando a imagem deles e tudo. Aí ficou um clima, e a produção explicando que a gente não era um estímulo, pouquíssimo dinheiro, que não tinha o intuito de comercializar, fazer um produto cultural, mas que estava certo, o que a gente propunha era uma troca. Por exemplo, roupas, entendeu? Que a gente conseguiu. E nos narradores de Javé, isso foi tremendo, porque, por exemplo, eles negociavam, a gente começou a escolher as casas lá no Narradores, e as casas tinham fossa aberta. Não dá para você entrar com a equipe inteira com a fossa aberta. Então a nossa equipe, quando escolhia casas que iam ser de cenário, ia lá e fazia umas melhorias mínimas, fechava a fossa, tinha o telhado assim que uma parte era de plástico, a gente tirava o plástico e completava com as telhas. Aí eram intervenções mínimas da direção de arte. O que aconteceu? Eles começaram a sacar que onde a gente escolhia, a gente levava melhorias. Aí todo mundo queria que a gente escolhesse a casa deles. Aí começa toda uma negociação com a comunidade. Aí bom, então, não sei se vocês viram os narradores, que é aquele cara da dentadura, que é o seu Antônio. Foi uma negociação, por exemplo, ele não tinha dente nenhum. E ele queria muito com uma dentadura. Então, aliás, aí quando o pessoal do elenco foi escolher ele para fazer parte do filme, era justamente porque ele não tinha dente. E aí ele preferiu que ele faria cena com aquela dentadura grande, em troca de ele ter uma dentadura. Então a gente levou ele para a cidade, ele fez uma do tamanho dele, ele não usava aquela dentadura enorme, só para fazer a cena que ele usou. E aí tinha gente que queria botar uma prótese, tinha gente que queria. Era uma demanda ao lado do pessoal que se envolvia criativamente muito grande. Aí você tem que ir vendo todo mundo explicar que aquilo é um filme, que a gente não tem a função de ser assistente social, que a nossa função é outra, que eles tinham que se organizar na comunidade, ter seu líder, sua liderança. Mas você cria um movimento que é muito rico.